vê a pessoa que só quer ganhar. Uhum. Então, se ela só quer ganhar, ela acaba não vendo o adversário. O adversário, você tem que bloquear o adversário para ele não chegar. Ah, tá. Então, ele é bem bacana também. Ao mesmo tempo que você tem que alcançar um objetivo, você tem que também ir bloqueando você tem que se defender. o adversário para que ele também não ganhe. Isso, exato. Então, muitas vezes a gente vê o aluno que só quer correr e aí acaba perdendo porque não se defendeu. Né? Então, os alunos vão aprendendo com isso também. E outras coisas que talvez as pessoas até tenham visto, mas assim, é um joguinho, não sabem a profundidade disso. Esse eu nem vou tentar, porque eu tô passando chame. Eu já tentei da outra vez, eu não consegui, mas... Né? Então, é isso que é interessante, né? O quanto... Esse aqui é um jogo porque a gente treina a visão espacial, né? Ai, então, que você bacana. tem que montar, né? Aí, são as 4 pecinhas, depois você tem que montar, né? Então, a gente vai... Uma pirâmide. Isso que realmente eu acho que tem que se resgatar, porque hoje, assim, as crianças no geral querem o quê? Coisas eletrônicas, ou ficam só no videogame, né? E realmente não tem oportunidade de lidar com coisas simples, né? Que vão trazer um benefício muito maior do que coisas, né, tão cheias de controle, né? A criança não tem nenhuma ação sobre o brinquedo. Acaba sendo... Esse também Então, a gente tem vários. Esse aqui também, bacana. Esse aqui chama Torre de Hanoi. Então, esse aqui você tem uma obediência às regras, né, concentração, obediência às regras. Esse qual é o objetivo? Você tem que transportar essa torre ou para cá ou para cá. Então, sempre um movimento por vez. E sempre a peça menor em cima da peça maior, né? Então, eu vou fazendo um movimento, só que até o final. Até conseguir transportar todas essas torres para cá. Então, é concentração, né? Você tem que ter concentração, obediência às regras, porque sempre tem que estar a peça menor em cima da peça maior, né? E assim, a gente tem vários tipos de jogos. Então, esse aqui também é na nossa escola a gente tem mais de 60 jogos, né? Que bacana. Inversão. Então, qual que é o objetivo dele? Transportar as peças escuras para cá e as claras para cá. Também eu tenho que seguir regras. Eu ando uma peça ou eu pulo uma peça. Só que assim, deixa eu colocar de uma forma que eu não posso fazer. Se eu andar aqui, ó, esse aqui ele não pula duas. Né? Então ele só pula uma, né? Então é bastante bacana. O pessoal acaba que a gente fica nervoso, não quer, mas assim, aquele que persiste, ele tem aquela satisfação de conseguir, né? Então, é muito legal. E essa questão do desafio, tem um livro do Yves de la Salle, que ele fala sobre limites. Limites, 3 dimensões educacionais. E porque a gente fala muito dos limites, assim, até onde você pode ir, né? E ele coloca, no caso, 3 limites. Esse até onde a gente pode ir, os limites que eu tenho que ultrapassar e os limites que eu tenho que impor em relação ao outro. E a escola, muitas vezes, ela não é desafiadora. Né? Então, ele vai lá ter uma coisa, ou uma coisa que é muito distante do dia a dia dele, ou uma coisa que não tem sentido, ou que ele já viu... Né? Então, realmente, a escola tem que propor... Não vê sentido. Então, nós temos até algumas perguntas aqui relacionadas a isso. Eu acho que a Rose, que a gente deu uma olhadinha durante o intervalo, que ela quer saber se esse método ele é utilizado a nível nacional ou somente em São Paulo. Se for, existe projeto de ampliação para outros estados? Estamos muito atrasados. Ela está falando lá de Aracaju, em Sergipe. Isso não é da rede pública, né? Isso é uma escola privada. Isso, né? São cursos livres, né? Então, nós temos a nossa escola e existem várias escolas. Ela pode abrir uma lá em Aracaju também. Ele funciona no sistema de franquia. Isso, exatamente. Então, só entrar no aí site. no Nordeste, para você aí, tem Natal, tem João Pessoa... que são as mais... Recife também tem já. E aí tem outras abrindo, né, Bernadette? Isso. A Cristina Moura, que é de São Paulo, ela achou muito interessante o método
E ela acha que a matemática sempre foi um grande problema para os alunos, né? Uma das coisas, Cristina, que eu acredito, por que a matemática ela é difícil, porque realmente não se explica o porquê da matemática. Né? A gente aprende lá, a raiz tal é isso. Tá, mas de onde surgiu? Como... né? Você faça isso. Aí que perde o sentido, né? E aqui com o ábaco a gente resgata um pouquinho da matemática. Né? Apesar de assim, a gente está utilizando ele como um meio, lógico que a pessoa vai se dar bem na matemática, ela vai melhorar na matemática. Né? Mas não, lembrando que a gente vai melhorar não só na matemática, mas nas outras matérias também. E assim, além disso tudo aqui, a gente também trabalha dinâmicas em grupo. Né? Legal. Porque assim, para não ficar só no lógico, na matemática, então a gente também trabalha dinâmicas em grupo. Então a gente sempre traz um tema relacionado a valores e a gente discute na sala de aula. Então complementa tudo isso aqui. Porque não adianta nada eu ter uma pessoa super inteligente que não saiba se expressar, não consiga falar, não consiga liderar outras pessoas. Esse é um dos requisitos mais solicitados nas empresas hoje, é a questão do lidar com o outro. O relacionamento interpessoal, né? Então é bem bacana. E assim, além do mais, né, além de tudo isso aqui, a gente também tem as neuróbicas, né? A gente estava esquecendo as neuróbicas. Conta disso aí. Neuróbicas. A nossa a gente chama de aeróbica dos neurônios, né? Fazer atividades para quebrar a rotina. Então, na nossa casa mesmo, a gente pode estar fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, eu escovo os dentes com a mão direita, eu posso escovar a mão com a mão esquerda. Essa sensação de estar escovando os dentes com a outra mão, ele está me mandando estímulos para o cérebro. Então, ele está ativando novas conexões neuronais. Ai, que bacana. E assim, atividades simples, por exemplo, eu estou indo para o serviço. Em vez de eu ir pelo lado da rua que eu sempre costumo ir, eu posso atravessar a rua. Então, eu estou vendo outras coisas. E na nossa escola, toda semana a gente tem uma atividade diferente. Então, além do ábaco, além dos jogos, então o aluno fica esperando qual que é a atividade da neuróbica também, né? Então é um complemento. E tem os desafios de lógica também, assim, né? Toda semana, né, para casa, para não ficar assim, sem praticar né, o cérebro durante a semana, a gente lança um desafio da semana. Então, a gente até envolve os pais, fala para, olha, tem que resolver com seu pai, com seu amigo, com o marido, né? Todo mundo entra na dança aí também. Que bacana. E tem algum que você pode lançar para o pessoal assim, sem dar resposta? Então, no nosso site tem um monte de desafios. A gente tem aí uma centena. Porque assim, a gente tem desafios utilizando moedas, palito de fósforo, mesmo assim, lógicas, né? Então, toda semana a gente tem. Então, você pode entrar no site do Método Supera, que é o www.metodosupera.com.br. Vamos aqui a mais perguntas, Bernadette. A Renata, que é do Itaim aqui em São Paulo, ela está colocando que para ela foi difícil, né, essa mudança da matemática tradicional para o método que desenvolve o raciocínio lógico, né? Que para os professores foi uma fase difícil, mas que foi muito benéfico para os alunos essa questão. Parabéns pelo tema. Agora o pessoal vai precisar usar mais o raciocínio lógico, né? Não é mais aquela decoreba, né? Aqui tem até uma pergunta em relação ao método Supera, o método Kumon, né? A comparação do Kumon com o Supera, se existe alguma semelhança.